Muito bem, meus irmãos amados. Vocês estão vendo aí a tela maior. E eu brinquei hoje de manhã e disse que não é exatamente porque os seus olhos foram curados, embora isso seria um grande milagre, mas foi porque alguns irmãos deram um presente para a igreja. Esse data show aí, ele vai ter outro tipo de instalação, ele está somente agora em fase de teste. Já agradeço a todos os irmãos que gentilmente presentearam dando ofertas, né? E aí, a semana passada o Ricardo comprou o Data Show semana retrasada, né? E chegou na semana passada e nós estamos então em fase de ver se ele é bom mesmo. Então parece que ficou bem maior, bem mais forte aí o brilho. A TV ela funcionou um tempo, né? Pra gente muito bom, e depois ela vai ter outras utilidades aqui também na igreja. Muito bem, vamos orar, falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta noite especial que o Senhor nos deu. Aqui nós temos o privilégio de cantar louvores, exaltando o seu nome. E muitas vezes, através dessas músicas, nós conhecemos o Senhor um pouco melhor. Também nós temos o privilégio de estudar a sua palavra, ler a Bíblia. E por mais que seja difícil, mas saber exatamente o que o Senhor quer dizer para nós. Então abra nossos corações, abra nossa mente, para a gente conseguir compreender um pouquinho mais da tua palavra e assim entender melhor a sua vontade para as nossas vidas. Faça isso, Pai. Trabalhe no meu coração, para que eu seja sempre um instrumento, um servo do Senhor a todo momento. Eu agradeço, dou graças por tudo isso e peço que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia. No próprio nome e autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, vocês já devem estar com a sua Bíblia aberta em Oséias, né? Então, por gentileza, já chega atrás de casa a Bíblia aberta em Oséias quase. Nós estamos quase no final, aí estou orando para algumas possibilidades da próxima série, tem algumas ideias, mas é muito bom a conhecer a Deus quando nós estudamos um livro inteiro. Talvez alguns de vocês nem na vida cristã até leram Oséias, mas passaram tão por cima, né? Porque essa parte profética ela é um pouco mais difícil de compreender. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Mas agora estão tendo o privilégio de passar praticamente versículo por versículo desse profeta que não é tão grande assim. São 14 capítulos apenas, nós estamos no 9, né, na reta final, e mais que nos ensina, né, muito mesmo. Tem textos na Bíblia que são mais duros. Não significa que Deus é um Deus severo. A natureza de Deus, ela é revelada para nós, nos diz que Deus é um Deus santo. É um Deus que ele não compartilha com o pecado. Que é um Deus de justiça. Então, por isso que eu brinco que Deus não é brasileiro mesmo, né? Porque no nosso país a justiça é difícil de ser imposta, não? Então, mas Deus é um Deus de justiça. Mesmo assim, a natureza de Deus revelada nas Escrituras nos apresenta um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus cheio de misericórdia. E cada livro da Bíblia que nós lemos, essa evidência, né, ou as evidências de um Deus que busca a sua criatura, de um Deus que age surpreendentemente
As evidências estão ali. Precisamos de um pouco mais de atenção para perceber. Porque nós vivemos numa cultura religiosa da compensação, na verdade. Nós queremos resolver nossas crises espirituais compensando. Então, quem sabe, se eu for um crente melhor, Deus vai me aceitar. Quem sabe, se eu for um crente bonzinho, Deus vai me aceitar. Quem sabe, se eu for um crente que vou todos os finais de semana na igreja, Deus vai me dar melhores coisas. Então aprendemos assim desde pequeno, né? Essa cultura da compensação. Eu faço uma coisa boa e recebo uma coisa boa em troca. Eu faço uma coisa ruim e recebo uma coisa ruim em troca. Mas Deus não age dessa forma. Deus é um Deus, sim, indescritivelmente gracioso, amoroso. E que não olha para esse sujeito que vocês estão vendo aqui com olhos somente de justiça, mas olha com olhos da sua graça. E eu sou bem-aventurado por isso. E olha para cada um de vocês, não com olhos de justiça somente, mas com olhos da sua graça. Por isso que nós ainda estamos vivos. Por isso que nós ainda podemos reunir no nome dele. Mas eu quero destacar hoje mais a parte da justiça de Deus. Embora ele, no próprio livro de Oséias, ele vai falando dessa justiça, ou evidenciando essa justiça, mas também essa graça maravilhosa. Um dos salmos mais conhecidos é o Salmo de número 1, cuja mensagem do Salmo é: o homem mais feliz, o homem abençoado, o homem dotado de uma alegria celeste, é aquele que se aproxima de Deus e se distancia do pecado. Essa é praticamente a mensagem do Salmo 1. E meu desafio para todos vocês hoje, e para mim também, é que nós fujamos cada vez mais do pecado e nos aproximamos de Deus. Por quê? Porque quando eu me afasto desse Deus tão surpreendente, um Deus que poderia me julgar, um Deus que poderia impor seu juízo completo sobre mim, um Deus que poderia aplicar sua condenação sobre mim, e não seria nada injusto. Quando eu me afasto desse Deus, eu sofro as consequências naturais da minha escolha. Semana passada, então essa é a parte B das mensagens da semana passada. O pecado nos afasta da presença de Deus e, consequentemente, limita a nossa verdadeira liberdade. Se você não se lembra um pouquinho, eu falei que o pecado, ele constrói, em Oséias capítulo 9, versículos de 1 a 5, ele constrói um ambiente de privações. Nós somos privados de nossa liberdade, somos privados da presença do Senhor, somos privados da adoração. Essa é a parte inicial. E mesmo assim, durante 700 anos, irmãos, Deus foi chamando o seu povo, Deus foi advertindo o seu povo, Deus foi mandando profetas para o seu povo, para que o povo acordasse, para que o povo abandonasse os seus pecados, abandonasse os seus baalins, abandonasse os seus ídolos, abandonasse os outros deuses e voltasse para o Senhor. Inúmeros profetas foram enviados, mas a escolha do povo ainda era: nós preferimos ficar distante de Deus. E aí vem a segunda fase, em que o pecado nos afasta da presença de Deus e, consequentemente, traz a disciplina divina. Então, não quero que você olhe essa mensagem
dessa noite como simplesmente assim, um peso jogado sobre suas costas, mas olhar essa mensagem como uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de olhar para o nosso próprio coração, um coração inclinado a se afastar de Deus, um coração em que leva a força do pecado a poderosamente nos empurrar para distante do Senhor. Mas olhar também, né, para essas circunstâncias e perceber o quanto nós precisamos de Cristo, o quanto nós precisamos da redenção, o quanto nós precisamos do Filho, o quanto nós precisamos de um Redentor nos socorrendo. Talvez no final dessa mensagem você dissesse assim: Jesus, me socorra. Eu já alcançaria, já estaria satisfeito com o meu alvo. Por quê? Porque Ele é o nosso intermediador. Jesus, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele nos ampara diante de todas elas. Quando Ele se torna homem, Ele experimenta a nossa fragilidade. Quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, Ele nos alimenta essa esperança de um dia estarmos completamente libertos desse corpo mortal. Mas enquanto isso não acontece, estamos ainda fragilizados, sujeitos à privação e à disciplina do pecado. Por essa razão, nós devemos fugir do pecado e se aproximar do nosso Deus para não cair na disciplina do Senhor. Então olha comigo agora Oséias capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz o seguinte aí: não te alegres, ó Israel, lembra da privação da alegria? Ó, não te exultes como os povos, porque com prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste o pagamento da prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar, né, o local de semente, o local do vinho, não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e a Síria não comerá coisa imunda. Então, privação da liberdade, se não me falha a memória. Não derramarão libação de vinho ao Senhor, nem seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. A privação da adoração e a privação da dependência da presença do Senhor. Que vos farei no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor. Até aí eu preguei semana passada, versículo 6. Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Eles quem aqui? O povo de Deus. Mas o Egito os ceifará. Mênfis é a capital do Egito, tá, irmãos? Na ocasião, hoje é o Cairo. Mênfis os sepultará, então eles vão morrer lá no Egito. Lembra que esse povo foi o povo que foi liberto do Egito. As preciosidades da sua prata, as urtigas possuirão, né, o mato, o espinho, vai cobrir tudo que vocês têm de riquezas. Espinhos crescerão nas suas moradas. Olha que situação caótica aqui. Chegarão os dias do castigo, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus. Laço de passarinheiro em todos os seus caminhos, inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Vamos
tentar só lembrar depois o que aconteceu lá nesse lugar, em Gibeá, e nos dias dessa cidade. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Irmãos, se nós lermos esse texto só aqui, sem considerar tudo que está envolvido, toda a história de Israel, nós vamos chegar à conclusão. Deus é um Deus severo. Deus é um Deus que simplesmente castiga o povo, que não dá oportunidade. Parece aquele senhor austero que fica ali com um chicote, esperando os seus escravos dar o mínimo de problema, ou supor, né, antes do escravo dar seu problema, ele já dá uma chicotada. Quando nós lemos assim, mas quando consideramos que nesse momento, na história de Israel, desde a sua saída lá do Egito, desde que Deus pegou o povo e leva o povo para a terra que mana leite e mel, que uma terra abençoada, passaram-se 700 anos. E vocês se lembram, né, ao ler a história, logo que o pessoal sai do Egito, ali, sem contar as murmurações, estão livres, estão tranquilos, né, estão perto do Sinai, num vale, os egípcios, o exército do Egito já ficou lá no mar, eles estão, assim, preparando para as próximas guerras, e Moisés sobe para receber a lei e as instruções de Deus. Irmãos, quando Moisés volta, o povo tinha caído na gandaia. O povo tinha construído um bezerro de ouro. Já na saída do Egito, a idolatria, né, a inclinação a adorar outros deuses, a abandonar o Senhor, já estava assim, fervendo no coração daquela turma. E se fosse qualquer um de nós, ali no lugar de Deus, ali mesmo em Êxodo, na saída, nós teríamos resolvido o nosso problema. Quem é que vai querer lidar com esse tipo de gente? Que eu liberto com mão poderosa, que eu tiro do Egito, que eu sustento no Egito, que eu trouxe para o Egito para que eles não morressem de fome na terra deles. Ficaram como escravos, mas ali ainda eu sustentei, levantei um libertador, tirei, e eles, a primeira resposta, a oportunidade que eles têm, eles se inclinam a outros deuses. Nós, sabe o que nós faríamos? Mata todo mundo, deixa eu morrer no deserto. Pai, mas Deus vem sendo gracioso, Deus vem sendo misericordioso, Deus vem sendo paciente, mas tudo tem o seu limite, não é verdade? Deus levanta reis para governar o povo. Somados os dois reinos, quase 40 reis. Desses 40 reis, uma meia dúzia foram bons reis. Ainda assim, alguns terminaram a carreira ruim. Deus então decide disciplinar o seu povo. Olha o versículo 9, está aí a razão, porque Deus decide disciplinar o seu povo. Muito profundamente se corromperam. Então, algumas versões aí traz, corromperam-se com profundidade, ou se afundaram na corrupção. E aí ele fala, como lá nos dias de Gibeá, se você quiser depois, talvez alguns aqui vão lembrar quando eu falei de Juízes, capítulo 19, 20 e 21. Lá foi a história de Gibeá, quando um levita sai com uma concubina, né, com a amante dele, ali já começou errado, e termina a história com um estupro coletivo. E dá a impressão ali que Deus nem se importou com nada. Mas Deus está considerando algumas coisas que Ele precisa ajustar com o seu povo. E Ele vai lembrar disso aí.
Vocês se corromperam e continuam se corrompendo, e parece que não há nenhum tipo de caminhada progressiva para uma melhora na história. Aqui e acolá apareceu algum líder que levou o povo para próximo de Deus, mas na maioria das vezes o povo se corrompia, adorava outros deuses e abandonava o seu Senhor. Irmãos, é um bom alerta para nós também. Nós não vamos criar um Deus de madeira. Bom, eu espero que não, né? Mas nós criamos certos deuses em nossos corações. Isso é muito perigoso. Talvez mais perigoso do que aquele Deus de madeira que o povo de Deus no Antigo Testamento construía. Porque o Deus de madeira é substantivo, está ali. Os deuses que nós criamos são conceituais, fáceis de esconder. Fáceis de fingir que não temos. Mas toda a crise de Deus com o seu povo era porque o seu povo insistia ainda em adorar outros deuses. A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Quais deuses eu tenho criado em meu coração? Quais ídolos eu tenho criado em meu coração e que estão me afastando do Deus vivo? E há 3 grandes prejuízos quando nos afastamos de Deus. Por causa do pecado, por causa da nossa idolatria conceitual. 3 grandes perdas. Considerando que quando nos afastamos de Deus, o pecado ele sempre vai oferecer um cenário de caos e destruição. Quando o pecado nos oferece um cenário de caos e destruição, então há pelo menos 3 perdas apontadas nesse texto aqui, de 6 a 9. A primeira delas é a perda da identidade. Observe só, o versículo 6. Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará. Mênfis, a capital do Egito, os sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão. Espinhos crescerão nas suas moradas. Então, quando eles perdem essa identidade, eles ficam praticamente sem proteção. Eles se foram. A ideia de que eles foram tirados da sua própria casa, tirados da sua própria proteção, tirados da sua terra. Bom, neste momento aqui em Oséias, ainda não havia acontecido, mas poucos anos depois, os assírios, uma máquina mortífera da época, vai até Israel e pega todos os israelitas, tiram da sua terra e manda um outro povo para lá. E espalha Israel para todos os cantos do mundo. Era assim que os imperialistas faziam para conter qualquer tentativa de revide. Então eles tiraram, pegaram. Isso também é visto quando Judá é tomado, o texto que o Diego leu aqui, de Daniel. Daniel não estava na sua terra, ele estava servindo a Nabucodonosor. Por quê? Nabucodonosor desce com seu exército, anos depois, vai até Judá, pega todos os jovens, aqueles que têm capacidade, os líderes, leva embora para sua terra e deixa lá em Jerusalém, só o pessoal que não ia dar problema nenhum, ia passar fome, morrer de fome lá, os doentes, os aleijados, quem não podia caminhar, quem ia dar só prejuízo, para Babilônia. Então eles ficaram. E você diz, bom, Deus deve ser um Deus horrível.
Como é que Deus faz isso com o seu povo? Um dos livros interessantes, né, ele é poesia, mas para ler, para entender um pouco dessa aflição, tanto de Judá como de Israel, são dois povos aí, é um povo só dividido em duas turmas, né, nem nisso eles se entenderam. É o livro de Lamentações de Jeremias. Mas, como eu disse, se eu olhar somente para isso, para esse momento, eu vou dizer, não, Deus foi tirano, Deus foi um Deus cruel, não, um nazista para com seu povo. Não. Deus já vinha 700 anos nos avisando o seu povo. E algumas vezes, irmãos, nós reagimos da mesma forma. Quando Deus pesa a mão, mas por que Deus fez isso comigo? Mas há quanto tempo Deus vem avisando? Abandone essa vida, abandone seus deuses, abandone a idolatria no seu coração. Nós ainda insistimos, não, queremos, cultivamos, gostamos. E aqui Oséias está dizendo exatamente o que vai acontecer, como se já tivesse acontecido. O que significa? Nesse momento, não havia mais retorno da palavra de Deus. Embora Deus agisse com o seu povo, irmãos, com muita misericórdia. Mesmo lá na Babilônia, não tinha ainda chegado na Babilônia, o tempo da Babilônia, mas é o mais conhecido por causa de Daniel, mesmo o seu povo espalhado por toda parte lá no Oriente Médio. Deus ainda cuidou do seu povo. Deus ainda revelava para o seu povo que haveria de juntar todos eles, que haveria de estabelecer um templo, e que uma glória preencheria aquele templo, muito maior que a glória de Salomão. Deus é gracioso, mesmo no meio de dura disciplina, Deus age com graça. Isso também não é uma licença, né? Uma senha para a gente pecar. Porque o povo não precisava ter passado por tudo isso. Quando nós olhamos lá no livro dos Juízes, onde há uma narrativa de vários homens. E aí eu leio aquele livro e fico pensando, até o livro do Gênesis, né, que estamos terminando de estudar. Agora, a gente lê, e você pode ler também, e fica pensando, puxa vida, o camarada aprontou tudo aqui, e Deus ainda usou esse sujeito. Então eu vou fazer o mesmo, porque Deus vai me usar. Cuidado com essa lógica, com esse tipo de silogismo, porque isso é perigoso. Isso não é a matemática de Deus. Sabe por quê? Eu posso fazer uma matemática, uma lógica muito parecida. Lembra quando Ananias e Safira, né, eles foram levar lá um dinheiro, né, que venderam suas terras, e foram levar um dinheiro, mas aí no meio do caminho eles falaram, essa grana está alta demais, deixa eu tirar um pouco. E aí mentiram. Foi só uma mentirinha, né, gente? Eles foram mortos na hora. Então, cuidado com a lógica sua, ou a minha lógica, porque essa não é a lógica de Deus. Deus nos chama para estar perto dele a todo momento. Deus nos convida, nos encoraja, nos impulsiona para viver uma vida que lhe agrada. Deus desafia todos nós a abandonarmos aquilo que se constitui uma barreira no nosso relacionamento com Deus. Esse é o convite para todos.
Uma vez que o povo perdeu a sua identidade, eles perderam a. Uma vez que o povo perde a sua identidade, eles acabam perdendo suas casas, arrancados de sua terra, porque eles não acreditaram na palavra de Deus. Deus já vinha avisando. E chegou o momento que Deus aplica então a sua justiça sobre o seu próprio povo. E ficam sem o seu lar, ficam sem a sua proteção. Mas por quê? Novamente, olha o versículo 9. Se corromperam profundamente. Mergulharam numa corrupção como nos dias de Gibeá. O pecado ele nos afasta da presença de Deus e consequentemente traz a disciplina divina. Uma vez que o povo perdeu sua identidade, eles ficariam também sem esperança. O versículo 6 diz aí, desculpe, minha Bíblia voou para Daniel aqui. Texto do... ele diz o seguinte, olha, mas o Egito os ceifará, no sentido de matar, Mênfis os sepultará. Então, essa turma aqui e a turma seguinte, eles ficaram 70 anos, pelo menos, uns um pouco mais do que isso, fora da sua terra. Então, se você somar aí, talvez uma criança com 2, 3 anos, se é que levaram criança, retornariam para sua terra. Alguns voltaram, mas a maioria daqueles morreram fora da sua cidade, morreram fora da sua terra, morreram fora da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Não. Nunca mais desfrutaram ali de uma comunidade em que pelo menos um pouco cada um estimulava um ao outro para perto do Senhor. E uma vez que o povo perdeu a sua identidade, eles ficariam também, diz aí o versículo, sem recursos. Olha só aí, versículo 6 ainda, do capítulo 9. As preciosidades da sua prata, as urtigas, as possuirão. Então vocês não vão ter nada. E espinhos crescerão nas suas moradas. Como é que essa turma aí que vivia dependendo da terra e iria plantar, não teriam mais terra? Se tornariam escravos. E aí pensar na história do povo de Deus é uma coisa ruim, porque esse povo havia sido brilhante. Um determinado momento da história, uma rainha de Sabá, a rainha Sabá, né? Ela veio até o reino para conhecer o rei Salomão. E ela ficou maravilhada com a glória que ela viu lá. Israel, quando estava perto do Senhor, era um povo abençoado. Era um povo que tinha a proteção de Deus. Que na maioria das vezes Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. Mas agora estava sendo escravizado. Por quê? Por causa do seu próprio pecado. Porque haviam se afastado de Deus. E quando o pecado me afasta de Deus, ele vai oferecer um cenário de caos e destruição. E eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho em nossas vidas. Talvez os melhores momentos da sua vida espiritual
e da sua vida natural foram os momentos que você estava perto de Deus? Será verdade? Momentos em que a sua comunhão era maior com Deus. Momentos em que você amava mais a Deus. Momentos em que você amava mais ao Senhor Jesus Cristo. Momentos em que você dedicava mais a Deus. Mas talvez agora o pecado tenha te afastado de Deus e tenha apagado o brilho da sua vida. Israel foi um povo brilhante, um povo em que, em determinado momento na história, as nações temiam. Pagaram até gente para amaldiçoar o povo de Deus na história. Eles eram poderosos. Eles eram como um trator passando, não respeitava nada. Mas agora estavam sendo levados para a escravidão. Dá para lembrar, talvez lá no começo da sua vida cristã, quando você era um homem ou uma mulher poderoso em oração, gostava, evangelizava, falava, se envolvia, se importava com o Senhor. Mas agora, de alguma forma, o pecado foi tomando lugar, e aquele brilho já era. Era um povo abençoado, estava numa terra que manava leite e mel, mas agora estavam sem terra, estavam sem dinheiro, estavam sem plantação, estavam sem recursos. Este é um cenário de caos e destruição oferecido pelo pecado. Semana que vem, meus amados irmãos, eu vou falar da segunda perda. O tempo foi embora. São 3. A segunda perda que há quando o pecado oferece um cenário de caos e destruição. Eu quero só passar numa frase e terminar com essa frase aqui. Algumas vezes a gente se sensibiliza, não, e percebemos que precisamos voltar. E essa frase, ela mostra como Jesus, ele se compadece de nós. Ele sempre está disposto a recomeçar conosco. Quando há da minha parte uma disposição de me aproximar de Deus. Jesus, como nosso intermediador, ele sabe de nossas fraquezas, sabe que o nosso coração é inclinado a se afastar dele. E ele nos ampara diante delas. Quando se tornou homem, experimentou nossa fragilidade. Quando morreu na cruz e ressuscitou, nos alimentou da esperança de um dia estarmos libertos deste corpo mortal. Só aí nossa luta contra o pecado termina. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não formos libertos desse corpo mortal, estamos ainda fragilizados e sujeitos ao caos da queda. Estamos. Mas isso não tira a minha responsabilidade de fugir do pecado e me aproximar de Deus. É minha responsabilidade. Se você está consciente disso, tem lutado contra o pecado, eu e você devemos nos aproximar de Deus cada vez mais. Como que eu faço isso exatamente, irmãos? Como? Eu faço isso com uma vida de oração. Eu faço isso com uma vida de estudo da palavra de Deus. Quanto mais conheço a Cristo, mais perto estou dele. Isso é ler a Bíblia? Isso é ler a Bíblia. E eu faço isso também quando eu estou em comunhão com a igreja do Senhor.
com a noiva dele. Quanto mais comunhão com a noiva, mais perto do noivo. Três ações práticas: oração, estudar a minha Bíblia e ter comunhão com a noiva. Faça isso. Você vai perceber que naturalmente você vai ficar distante do pecado e próximo de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, terminar nessa noite nosso tempo de culto aqui. Pai, nós agradecemos muito. A palavra do Senhor, ela é cortante. Nós não sabemos até onde ela vai, mas ela nos desafia, Senhor, a vida cristã. Ela nos impulsiona para mais perto do Senhor. Então nós precisamos ouvir a palavra é uma coisa muito boa. Nós precisamos ser desafiados. Pai, trabalhe no meu coração. Trabalhe no coração da nossa igreja aqui, para que a gente se aproxime mais do Senhor, lendo nossa Bíblia, estudando nossa Bíblia, buscando uma vida de oração e finalmente, Senhor, tendo uma comunhão maior com a igreja. Nos ajude nessa trajetória, é a minha oração. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos os meus irmãos, que a bênção do Pai e que a consolação do Espírito da mesma forma, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós vamos, tem um cafezinho lá, tem o bolo das crianças, e eu quero dar um abraço especial em cada um de vocês.